tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pode, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, numa conversa direta com o conteúdo do seu interesse. E nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual Márcia Ursulac, que também é colunista do O Londrinense. E nós vamos conversar com ela diretamente de Curitiba. Bem-vinda, deputada. Boa tarde, deputada. Olá, tudo bem? Suzy, Thelma. É um prazer tê-la de novo aqui com a gente, deputada. Obrigada, eu também. Conversar com vocês sobre temas sempre instigantes. É verdade. Olha... Aliás, as colunas que a senhora escreve no Londrinense faz a gente pensar em muita coisa, principalmente na questão da mulher dentro da sociedade. Tá? Parece que nós, que somos maioria da população, com 51,5% de mulheres entre os habitantes do Brasil, estamos sempre precisando de uma lei, de uma coisa para garantir nossos direitos. É o caso da Lei de Igualdade Salarial, assinada em julho. Agora, a questão é essa, deputada. Essa lei vai pegar? O que as mulheres precisam fazer para que essa lei seja cumprida? Eu acho que a gente tem no parlamento, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, leis que pegam e não pegam. Mas eu acho que as leis que não pegam, a gente precisa aprofundar o debate, porque elas estão em dissonância com a realidade. Uhum. A questão salarial das mulheres, eu até publiquei numa das colunas semanais a questão, por exemplo, da gravidez. Quando a gente olha para a questão de salário das mulheres, quando elas ocupam a mesma posição, elas ganham salários iguais. O problema é que as mulheres fazem muitas renúncias. Eu sempre falo assim, a mulher, quando ela vai receber uma promoção ou é convidada para um cargo que vai exigir, porque quanto maior o salário, maior a responsabilidade, Sim. maior a dedicação que a pessoa vai ter em reuniões noturnas, em viagens, em finais de semana. Pegar a gerente de uma grande loja, ela vai ter Black Friday, por exemplo, vai ter momentos que vai até mais tarde, vai ter reuniões com o CEO da empresa que tem que viajar, enfim. E a mulher, ela pensa, ela não toma essa decisão sem consultar, muitas vezes, o núcleo que ela está envolvida, a família. O marido, principalmente, né? O marido, principalmente. O homem não pensa. Pois é. O homem assume e ele não tem preocupação de pegar a criança na escola, ele não tem preocupação se tem a mãe idosa que tem que dar o remédio de noite ou tem que fazer uma supervisão, tem que acompanhar numa consulta médica, porque a mulher cuida. A mulher, ela acaba pensando, não, a minha mãe... Eu tenho amigas até que falaram isso. Eu ia receber uma promoção, mas eu pensei na minha mãe, no meu pai idoso, enfim, eu estou com um filho adolescente com problema. O homem não pensa, o homem se atira, ele vai. Então, eu acho que a questão da diferença salarial, ela tem outras raízes da profundidade. E a sociedade não valoriza o cuidado. Eu escrevi sobre isso. Sim. Ele não é valorizado. Então, as empresas, elas querem resultado, e elas optam pelo homem porque o homem, a gente vê frequentemente aí histórias que um dia o pai foi levar a criança na escola, esqueceu a criança no carro, a criança morreu. Verdade. Porque infelizmente. Ele não está vinculado ao cuidado. Então, claro, só que assim, a sociedade não valoriza o cuidado e nós estamos vivendo uma sociedade que valoriza as metas, o cumprimento de metas, as empresas que dão lucro, a lucratividade. Só que as empresas também não percebem que há um erro aí. Eu entendo um erro, porque aí que entra a questão da diferença salarial. Esses cargos, quando na média salarial das mulheres, essa diferença tem a ver com essa
quem ocupa cargos mais altos e mais baixos. A mulher, às vezes, fica aqui, numa situação inferior, com maior capacidade, com maior discernimento, às vezes elas que fazem o trabalho. Eu vejo muitas pessoas que eu conheço que fazem, eu trabalho com o diretor da empresa tal, mas quem faz o trabalho intelectual, muitas vezes, e tal, é a mulher, mas ela não pode, porque ela não pode pegar, alguém liga agora e fala assim, você tem que amanhã às 7 horas estar em São Paulo, tá lá em Brasília. Ela não tem muitas vezes esse desprendimento, que o homem não pergunta para ninguém, ele liga para a mulher e tô indo, né? Não quer saber se tem criança com febre, criança para pegar na creche, se tem alguém. Inclusive, a mãe cuida da mãe dele, não só da mãe dele. É verdade. Deputada, mas para a questão salarial, especificamente, onde já existe uma lei, as mulheres, cabe à mulher acionar judicialmente para que essa lei seja cumprida quando houver essa discrepância dentro da empresa? Sim, eu acho que esse é um direito, a mulher tem direito. Mas é que a pesquisa salarial, quando você entra e aprofunda, não é que cargos iguais ela ganha menos, é que na média salarial a mulher é menos porque ela sempre está em cargos menores. Certo. Então, eu acho que tem uma questão. E aí, por que ela está em cargos menores? Não é porque ela não tem competência. Então, quer dizer, essa lei também não vai valer de nada. Nos casos onde numa empresa, né? Mas eu vejo assim, no serviço público, independente se você é homem ou mulher, o profissional, vou pegar uma profissão farmacêutico, ele vai ganhar igual, fisioterapeuta, eu estou pegando algumas profissões da saúde que é a minha área. Ou se você tiver numa empresa engenheira ganha a mesma coisa. A diferença é que você tem o cargo de engenheiro, mas daí tem uma chefia, uma gerência. Quem é que geralmente ocupa? É o homem. Entendi. Por causa da questão. Então, quando na pesquisa salarial, o que a gente observa, na verdade, é que na carreira pública não existe diferença. Os concursos aí dependem de sexo, de idade, enfim. Na iniciativa privada, eu entendo que as profissões, do que eu acompanho é o mesmo, as funções maiores e que exigem, e que têm salários maiores, tanto que quando você olha as mulheres que ocupam cargos, grandes CEOs, elas têm uma dedicação de 60 horas semanais. Para você ter 60 horas semanais dedicadas a trabalho... São mulheres solteiras ou divorciadas, sem filhos, e com uma estrutura maior para ter um cuidador para a mãe, para o pai idoso. Mas eu conheço, por exemplo, famílias que a mulher ascendeu e o marido optou por ele fazer o trabalho de buscar a criança na escola, fazer atividades que são entendidas na sociedade como da mulher. Como femininas. Então, a mulher ascendeu, mas ela teve sorte que ela teve um companheiro para ajudar. Entende? Né? Mas são casos raros, né? Deputada, esse chamado trabalho invisível, que, segundo os dados, chega a quase 10 horas, são 9,6 horas semanais a mais que o homem, geralmente, a senhora chegou a chamar esse trabalho da mulher de... comparar até como um trabalho escravo, numa das suas colunas. A questão a senhora acha que há como mudar isso, deputada? A sociedade, os órgãos públicos têm como intervir diretamente ou é uma coisa cultural e que cabe à sociedade mudar? Eu acho que na iniciativa, no poder público, a gente já tem algumas leis que facultam, por exemplo, mães que têm pessoas com deficiência e tal, que elas têm um horário reduzido de trabalho. Que isso facultam a mulher reconhecem esse cuidado, que a mãe que tem, por exemplo, uma criança com deficiência, que precisa levar na fisioterapia e tal, mas acaba sendo a mãe, sempre a história. Mas eu acho que a gente precisa, é importante a sociedade pensar, e cada vez mais na questão algumas empresas já têm isso, né? Tem sala de amamentação, por exemplo, entende nesse momento da mãe poder sair para uma consulta de rotina com a sua criança, enfim. Mas eu acho que tem uma questão que a gente precisa trabalhar com a nossa juventude,
Na minha geração, eu já não acredito muito que vai mudar muito isso. Igual mais Isso é tempo. muito calado, né? É. Essa coisa que isso é coisa de mulher, né? De falar Sim. isso é coisa de mulher. Eu acho que na nova geração, nas novas gerações, a gente trabalhar um pouco mais. Hoje já tem mudado muito, a gente vê a moçada aí, as meninas adolescentes já estão numa postura diferente da gente avançar. Eu brinco sempre, mas é uma coisa séria, que a gente devia ter uma disciplina no ensino fundamental e médio, e até no universitário, de tolerância e respeito. É isso que eu ia perguntar para a senhora. A gente precisa trabalhar com a questão do respeito à primeira diversidade. A gente está vendo aí a questão do bullying, racismo, a questão LGBTI, né, a questão de gênero, e aí a gente trabalhar na questão de gênero o papel das pessoas na sociedade, dentro do lar. E aí eu digo que a gente tem um pouco de culpa, né? Eu sou mãe, então eu tenho trabalhado com meu filho a questão de divisão de tarefas, responsabilidades, da participação, porque as pessoas não pode chegar em casa, hoje não tem janta, quem é que assim, quem chega primeiro vai fazendo, né? Quem está ali, faltou, vai no mercado. Então, eu acho que tem uma questão cultural que ainda a gente tem... a gente cria homens e mulheres, em geral, as famílias, né? Mas a criação está muito na mão da mulher também, e parece que eu até estava conversando com uma diretora de uma grande escola privada aqui em Curitiba, que tem mais de 1.500 alunos, e ela fala isso, que as meninas hoje estão muito mais independentes à frente, e os meninos têm ficado um pouco para trás, porque parece que a gente não está sabendo lidar com essa nova fase da sociedade, e é uma fase que eu entendo que precisa ter equilíbrio, não é nem para um lado, não é uma briga de homens contra mulheres, mas é na divisão de tarefas do dia a dia, que fazem parte da vida. A gente precisa comer, dormir, mesmo que você tenha alguém que faça o serviço na tua casa, você precisa ir no mercado, ou alguém que vai fazer, essas coisas que interferem que você avance no mercado de trabalho, e a mulher fica muito sobrecarregada, porque ela tem que sair do trabalho e passar no mercado, porque não tem leite, não tem pão, está faltando comida, enfim, tem o lanche da criança, tem que passar na farmácia. Então, essa divisão de tarefas aí que a gente precisa evoluir e aí trabalhar mais com a sociedade e aí na formação desses jovens e essas crianças aí para o futuro. É educação, na verdade, né? Não há muito como fazer uma legislação que obrigue a empresa a criar espaços para a mulher amamentar nesse sentido. Hoje tem legislação para amamentação, para os espaços de amamentação. As empresas elas são obrigadas a ter, a partir de um número de mulheres, né, de pessoas de funcionários. De funcionários, ter espaços para isso. Eu acho que a legislação ajuda. A mesma coisa a legislação de cotas, né? A Thelma falou no começo da questão ainda a gente necessário, a gente é maioria. As mulheres são a maioria da população, a maioria das eleitoras são as mulheres que votam, mas ainda a gente é tratado como minoria nessas questões salariais, nessas questões, cota, por exemplo, em partidos políticos, cota em várias coisas aí, a gente viu a polêmica aí na Copa do Mundo das Mulheres, enfim, eu acho que em vários espaços, no esporte, na cultura, enfim, a gente viu no passado quantas mulheres que tinham talentos, escritoras que usavam codinomes de homens para poder, né, escritoras famosas que muito tardiamente se revelaram que eram mulheres que escreviam. Nós temos uma história muito longa ainda, um caminho longo a percorrer. Agora, essas lutas básicas, tipo igualdade salarial, respeito, divisão de tarefas, são umas pautas feministas e que ainda é visto como palavrão, né? Ser chamado de feminista e tal. Mas isso daí, como a senhora falou, tinha que ser ensinado na escola, tolerância e respeito, não feminismo, mas tolerância, respeito e igualdade, né? Eu acho muito interessante isso.
Não tem como criar uma lei assim, né, deputada? Eu tenho pensado muito sobre essa temática que envolve também, muito especificamente, além das questões de gênero, de raça, de cor, a questão de orientação sexual. Hoje a gente tem um radicalismo, enfim, a ideologia de gênero, essas coisas que falam. E aí, assim, se uma mulher, eu falo, num espaço também de comando e poder, se ela levanta um pouco a voz, ela é histérica. O homem grita, louca. Inveja, às vezes no parlamento até a gente vê histórias. Na Assembleia não desconheço aqui, mas a gente já viu aí em períodos passados, na Câmara, os homens se estapeando, né? Daí não é histérico, né? Daí tudo bem, é porque ele ficou nervoso, porque o outro ofendeu. Então, tem uma questão machista que eu acho que se a mulher se impõe no espaço, ela é mais assertiva, ela coloca uma posição mais firmemente, ou ela é histérica, ela é louca, ela é taxada de feminista. Feminazi. Usa feminazi. Tem esse estereótipo da mulher boazinha, submissa, fala mansa, terna, né? Nessa perspectiva. Então, a mulher também tem dificuldade, voltando lá atrás a pergunta da questão das diferenças salariais, muitas vezes eu converso com muitas mulheres que ocupam espaços, por exemplo, diretora de um grande hospital, é diferente de um homem para uma mulher. Na mesma profissão, nós podemos falar da mesma profissão, a dificuldade que muitas vezes algumas pessoas têm de entender essa autoridade constituída, porque ela é uma autoridade, né? Sim. Seja uma gerente de uma grande empresa, de um grande, enfim, de um grande empreendimento, a dificuldade que é a mulher ter que... Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é engenheira e ela assumiu lá um canteiro de obra. A dificuldade que os homens tinham que ela... Ouvi-la. Entendeu? Que ela era... que comandava a obra. Uhum. Ô, deputada, no mercado de trabalho, além do trabalho invisível que a mulher que acaba arcando, a condição feminina, quando engravida, ela muitas vezes se sente ameaçada no trabalho. Ameaçada do ponto de vista por estar grávida, né? E muitas vezes as empresas, durante a gestação, acabam que não têm nenhum cuidado com essa mulher, com uma carga horária diferenciada, ou com cuidados em que ela tenha como descansar mais vezes, o que pode gerar, por exemplo, o parto precoce. Um assunto que foi discutido agora em novembro, numa audiência pública convocada pela senhora na Assembleia Legislativa. Há caminhos legais para mudar essa situação e dar maiores garantias em que a mulher não possa enfrentar esse tipo de risco? Eu acho que assim, a gente já viveu no passado e nós tivemos muitas leis que, nesse sentido, protegeram as mulheres, e a lei que pegou, né? Hoje nós temos leis antigas aí já, tanto no âmbito federal e estadual, que protegem a mulher, especialmente essas leis trabalhistas, elas precisam vir da Câmara Federal, já que mexem tanto na CLT quanto na vida pública, aí nos vários cargos. Mas hoje a mulher não pode ser mandada embora à medida que ela está grávida. Então, nós tivemos no passado isso, a mulher engravidava, ela ganhava a conta, não interessava. Então, hoje tem uma proteção até 6 meses depois do parto, essa licença gravidez, gestação estendida de 4 para 6 meses, é uma medida importante para que a mulher cuide ali daquele momento inicial do seu bebê, mas também para que ela tenha uma segurança, né, de um salário, de um vencimento garantido. Então, acho que essas são leis que pegaram e funcionam muito bem. Infelizmente, a gente evoluiu, né, bastante nesse aspecto aí. Bacana também a gente incluir, eu acho que nós temos uma legislação mais recente, eu não me recordo, mas a questão do parceiro, né, do pai. Da licença paternidade. Porque começa a sociedade a olhar para isso, que Sim. não é a responsabilidade da mulher. Como é que eu quero que esse parceiro venha junto se ele não tem também possibilidade de estar junto?
As pessoas precisam ganhar seu pão. Então, acho que são leis que pegaram e avançaram muito na questão. E hoje a gente também tem legislação, principalmente mulheres que trabalham em áreas de periculosidade, de mudarem de áreas administrativas. A gente já tem legislação nesse sentido. Agora, a gente tem uma preocupação que a mulher, muitas vezes, principalmente em funções que exigem força, trabalhos manuais, serviços de manutenção, de higiene, cuidado, ela fica longas horas em pé, muitas vezes correndo contra o relógio, porque a linha de produção em fábrica não pode ir no banheiro, porque tem determinados intervalos, e na gravidez isso, hoje a prematuridade, ela é responsável por mais de 50% pela mortalidade infantil em menor de 1 ano. Então, afeta principalmente populações vulneráveis, mulheres que têm trabalhos braçais de longa, ou ficar muito tempo em pé, a caixa de mercado, que fica às vezes 6, 8 horas em pé, não podendo sair para ir num banheiro, infecções urinárias de repetição, enfim, riscos que elas estão sujeitas, mas que isso tem depois consequências para a sociedade. A gente faz uma pressão aqui e essa mãe vai se afastar mais tempo, porque ela tem direito de uma criança prematura, vai ficar aí 3 meses, 4 meses, às vezes numa UTI, tem períodos nesse sentido, e as sequelas para a sociedade, porque esse bebê prematuro pode ter atraso no desenvolvimento psicomotor, neurológico, sequelas graves que vão ser para toda a vida. Então, esse é um equilíbrio que a gente precisa buscar na sociedade. Ou seja, a lei precisa ser aperfeiçoada nesse caso? Precisa. A senhora teria uma sugestão nesse sentido? Eu acho que assim, aí entra muito a fiscalização também, o Ministério do Trabalho tem feito isso, e entra a questão dos direitos, da mulher conhecer seus direitos, porque hoje já tem uma legislação mais recente que diz, acho que ela é agora, do período da pandemia até, que mulheres, quando engravidam, e estão em ambientes que há alguma área de periculosidade, elas têm que ser afastadas para outras áreas. Uhum. Às vezes a mulher não conhece esse direito e precisa, até por medo de perder o emprego, não vai requisitar lá para a chefia para mudar de área, né? Muitas mulheres até têm medo de perda salarial, que às vezes para ir para uma outra área ela vai ter uma baixa do salário, e aí entra essas questões. Mas eu acho que a sociedade tem que evoluir. Eu digo que não é pelas mulheres, é pelas pessoas, por todas elas, porque a consequência é para todos. O custo público depois é para todo mundo, né? Principalmente na área da saúde, na área da educação, com certeza. Deputada, só para encerrar aqui, a senhora disse uma coisa que chamou atenção. Nós somos maioria, mas tratadas como minoria, né? Precisamos de leis que nos protejam e tal. Será que a participação feminina em cargos eletivos, na política, trabalhando lá mesmo, isso tende a melhorar para o nosso lado, se tiver mais mulher na política? Nós temos que ter mais mulheres em espaço de poder e decisão, e a política é um espaço de poder e decisão. Seja qual seja o cargo, vereadoras, prefeitos, vice-prefeitas, deputados, seja no âmbito legislativo, executivo, na vida pública, seja nas empresas. Tem uma pesquisa, eu até escrevi isso nos artigos, acho que eu falei, acho que é o 2º, o 3º, não me lembro agora, na coluna aí do Londrinense, eu escrevi, nós temos já estudos que mostram uma pesquisa que fez, onde mulheres no mundo, que foram primeiras ministras, presidentes, enfim, que ocuparam espaços nesses lugares, mudou o orçamento público. Tem outro olhar para o orçamento público. Os homens, em geral, quando ocupam o espaço de poder e decisão, olham muito mais para obras e infraestrutura, que é importante e necessário, não resta dúvida. Mas a gente precisa ter o equilíbrio, lembra? E nós precisamos olhar para o cuidado. E quando a mulher ela assume esses lugares, os investimentos maiores são na saúde, na educação, na assistência social, no cuidado das pessoas. E esse equilíbrio que nós precisamos ter. Acho então, que eu vou me candidatar a vereadora ano que vem, viu? Eu estou sugerindo, eu estou apoiando, estou dizendo para as mulheres amanhã, daqui a pouco, o ano que vem é quase, o ano que vem nós temos eleições
nos municípios, se candidatem a vereadoras, se candidatem a vice-prefeitas e prefeitos. Nós precisamos ter mais mulheres em espaço de poder e decisão, e especialmente na vida pública. Obrigada, deputada. Foi um prazer ter a senhora aqui conosco e vai voltar outras vezes. Nós temos ainda muitos assuntos para tratar sobre isso, porque a pauta é extensa e a gente tem que fazer valer os nossos direitos, né, deputada? Certeza. Obrigada e um abração aí ao povo, toda Londrina e região. Prazer estar com vocês. Obrigada. Por hoje é só. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Acesse o londrinense.com.br, acesse o Londrinense Pode, se inscreva no canal do YouTube, curta, compartilhe e fique com a gente. Até a próxima.